tem essa possibilidade da interatividade muito intensa. E aí tem gente que é contra a figura do beta-reader porque lembra a escola, porque lembra a figura do professor. Como nós somos mal vistos, né? Coisa chata. E existe nesse mundo uma pressão para dar respostas imediatas, né? Como demonstração de competência comunicacional. Essa questão da resposta imediata, vocês podem observar quem transita, hoje todo mundo praticamente transita na internet e tem correspondência. Quando alguém te passa um e-mail, ele espera que você responda imediatamente. Se demora para responder, você já fica achando que tem alguma coisa errada. A gente vive numa angústia muito grande por essa interatividade, né? Então, voltando a essa questão do fanfiction, do leitor-reader, acolher essas modalidades de expressão e fazê-las circular imediatamente corresponde a pertencer à contemporaneidade. Se você não está dentro desse sistema, é como se você fosse uma geração que não contasse mais. Eu entendo que isso estabelece uma equivalência entre consumir e comunicar. Eu vejo a diferença entre você ter uma atitude consumista, que é uma coisa atrás da outra, sem muita demora, sem muita contemplação, e a outra, que é a comunicação. A comunicação, normalmente, você, de alguma forma, a gente tem um planejamento, mesmo falando muito rápido, a gente estando na frente do interlocutor, a gente planeja, eu quero conversar com fulano sobre isso. Conforme vai indo o ritmo da conversa, os ganchos que o interlocutor vai te passando, você vai também orientando a sua fala. A gente tem controle sobre isso, né? É diferente do consumir, que eu estou vendo como uma coisa assim de voracidade, sem muito tempero, né? Então nós temos um leitor cuja subjetividade está irremediavelmente envolvida nas redes de expressão coletiva do que significa ser leitor de um determinado livro. Se você participa de uma comunidade que lê um determinado livro, você passa a ter essas exigências sobre você. E o que eu achei interessante circulando nas comunidades é que existe um uníssono, não há muita variedade, né? A fanfiction se criam coisas diferentes. O que eu estou dizendo no uníssono? No final todo mundo faz uma festa fantasia, tem determinados comportamentos que são bastante padronizados. Então, a paixão de um fandom extrapola o mundo virtual e eles organizam cosplay. Já houve cosplay, eu já vi cosplay no Midway, em determinados locais eles marcam para se encontrar. A Cinetec teve também lá na universidade. Então há, portanto, um mundo também de atitudes, né? E de vocabulário que alimentam os fandoms, como a própria fanfiction, que são expressões do jovem ao universo literário com o qual interage. Eu trouxe agora para mostrar para vocês um breve vídeo de um exemplo de uma moça que participa desse mundo aí. Depois a gente... Eu fui na locadora, aí eu vi lá, tipo, Harry Potter, que eu tinha assistido a Pedra Filosofal, isso eu tinha 11 anos. Aí eu aluguei e assisti uma vez, assisti duas, assisti três. Eu lembro que eu aluguei até VHS e não conseguia parar de assistir. Da minha vida, fez muito bem pra mim, eu aprendi muita coisa. E é louca por Harry Potter, né? Tanto é que ela faz a gente gostar de assistir por conta dela mesmo. Ela é vidrada, ela se modificou muito, totalmente em termos de estudo, né? Eu achei assim que até avançou mais o conhecimento dela através disso, né? Porque isso fez com que ela lesse mais, procurasse mais, interagisse mais, tivesse mais conhecimento, assim, através de amizades, né? Os livros que a própria escritora foi influenciada, eu cheguei a ler para procurar os detalhes. Eu comecei a aprender inglês por causa de Harry Potter, eu me esforçar mais, porque os livros saíam primeiro em inglês. Então eu precisava ler o livro em inglês correndo, então eu aprendi inglês para ler o livro.
A Aline, ela teve um tempo que ela, assim, coisa de adolescente, ela tava meio revoltada com tudo, assim. No começo, assim, a gente se desentendia muito. Até não aceitava, tá? Porque eu achava que era bruxismo, devido ter da minha religião, não cheguei a aceitar. É algo que ela levou pro lado bom, né? Desenvolveu, sei lá, a personalidade dela e fez amigos com a mesma personalidade, sabe? O que eu tinha na cabeça não era nada disso, porque eu achava que realmente destruía a mentalidade dela, né? Mas enfim, não foi. Ela mostrou pra mim que era completamente diferente. Mostrou família, mostrou amizade, caráter. Então eu achei que isso ajudou ela a crescer muito. Assim, pra mim, pelo menos sempre que alguma pessoa fala de Harry Potter, pra mim já ganha 1000 pontos. Então a gente se identificou por esse amor, assim. Ela é uma ótima pessoa. Ela já me arrumou oportunidades incríveis e, sabe, fã de verdade é ela. A gente vê a dedicação dela, tanto nos estreias, quanto nos lançamentos dos livros. Ela tem um amor incondicional, não é aquele fã de época. Ela realmente fica com ele até o fim. Aceita, faz loucuras, como todos nós. Eu já fui na livraria esperar o livro chegar à meia-noite, o livro em inglês, na época eu não sabia ler inglês, mas eu fui lá só para estar lá e pegar o livro, tipo, folhear e procurar alguma informação. Eu acho que ela é uma super fã porque ela se dedica muito com a saga, a dedicação dela é muito grande. E se a gente for contabilizar tudo que a gente já gastou com Harry Potter, acho que é uma das maiores loucuras é isso. Eu acho que o fato dela ver muitas histórias de companheirismo, de tentar entender um ao outro, assim, que no filme mostra bastante, né? Ela mudou um pouco, assim, ela tá mais acessível. Antes eu acho que ela era muito fechada, muito reservada. Ganhei muitos amigos, aprendi mais a me dedicar e fui me focando. Toda a minha vida acabou se moldando com Harry Potter. Eu acho que o que encantou a Aline foi essa mensagem que Harry Potter passa, de amor, de amizade, de lealdade. Não é nada forçado, entende? É uma coisa que a gente pode aplicar na nossa vida. Ela conseguiu tirar a amizade, o companheirismo do livro e aplicar no dia a dia dela. Como a gente cresceu com Harry Potter, acho que ele acabou moldando o nosso caráter. E eu acho que isso também aconteceu com ela, como aconteceu comigo, por exemplo. Então, em atitudes que ela tem que tomar, por exemplo, no trabalho, eu acho que ela usa o que ela aprendeu com Harry Potter. Quando eu comecei a ler o livro, assim, eu vi a Hermione e eu falei, é muito parecida. Quando eu perdi o meu avô, foi bem na época que eu tava relendo Enigma do Príncipe, quando o Dumbledore morre. O mesmo sentimento que o Harry tem de perda, eu tava vivenciando naquele momento. Foi uma coisa mútua. O problema dos personagens acabou se tornando nossos problemas. E isso acho que encantou ela bastante. A moral dela acho que foi feita basicamente por Harry Potter. Os valores que ela deixa nos livros são de grande importância, assim, ela fala da dedicação, da importância de você ter amigos fiéis ao seu lado. Na revista Época, eles chamaram a gente pra representar a geração Harry Potter, que cresceu com Harry Potter, lendo os livros, vendo os filmes. Eu falei, como assim? Ela, então, me ligaram de uma revista e eles querem fazer uma reportagem também com a gente, eu preciso de um Rony. Eu falei, mas eu não sou ruivo. E me chamaram por causa do fansite que eu trabalho. Era um sonho dos três. Ela chegou, olhou pra mim e falou, Rafa, a gente vai ser a capa. Dumbledore fala que Hogwarts sempre ajudará aqueles que a ela recorrerem. E é uma frase muito importante para os fãs, que o pessoal fica triste porque os livros acabaram, os filmes acabaram, mas o livro vai estar lá sempre para você voltar. Hogwarts nunca vai acabar. Então, o que a gente observa no vídeo? A Aline, ela vai mostrando o percurso que ela fez, um percurso de formação. Que a gente também pode relacionar com as nossas vontades, né, o nosso desejo, a nossa utopia, a nossa prática de também formar leituras. Então, vamos seguir um pouquinho, retomar os passos. Primeiro, ela tem um acesso ao ficcional sob a forma de livro e de filme, né? Aqui o acesso, eu quero que vocês guardem bem isso, porque acesso implica em econômico, né? E, portanto, a leitura custa. O encantamento com as histórias, que já levou a insistir, a percorrer todas aquelas leituras. A identificação, que isso é um processo próprio,
muito importante que a literatura, que a ficção toque o leitor de alguma maneira, senão não comunica. Então ela se comunica através, ela diz claramente no momento que morre o personagem, que é o Dumbledore, o Harry Potter fica muito triste e ela naquele momento também teve a perda do avô. Então o processo de identificação se estabelece aí, então, uma comunicação. A aprendizagem do inglês com a língua estrangeira, né? E com a finalidade de ler esse texto, portanto, ela ficou altamente motivada, desafiada a ler o inglês, e isso é importante. Agora mesmo, o governo federal já implantou o programa Ciências Sem Fronteiras. E qual é o grande obstáculo para os jovens brasileiros irem estudar no exterior? Não mais na pós-graduação, mas é um programa de graduação, é o domínio de uma língua estrangeira. O governo vai investir, os professores de inglês vão ter muito trabalho, professores de espanhol, os professores de língua estrangeira, porque o governo vai levar, nessa primeira rodada do programa, 100 mil estudantes para o exterior, 100 mil estudantes de graduação. E eles vão ter que ser fluentes na língua estrangeira, porque eles já vão entrar na universidade para fazer a universidade numa língua estrangeira. Não é mais na pós-graduação que a gente vai estar exigindo a língua estrangeira, né? A outra coisa que ela faz, ela vai atrás dos livros que a autora leu, né, para construir a sua obra. Então ela faz um percurso intertextual, ela faz a arqueologia das fontes. Não foi nenhum professor que disse leia isso, leia aquilo. Ela mesma, interagindo com o texto, foi buscar essas fontes, porque há citações, né? E depois, no final, eu acho muito interessante o testemunho dela, porque é a preservação do livro como um amigo, como um capital, né, para o resto da vida. Que ela diz, o livro vai estar sempre lá, ele não vai acabar, né? A história está lá, os personagens estão lá. Então, a participação da ficção literária organiza o mundo desses jovens, estrutura sua formação intelectual, social, moral e crítica, né? E a gente vê o testemunho dos adultos dizendo o quanto ela melhorou na sociabilidade, nos estudos, né? Então houve avanços a partir dessa resposta e dessa interação à obra literária. Então, a liberdade e a ausência de regulação, a vitalidade e o protagonismo, foi iniciativa própria, né? Que essas comunidades em torno da ficção podem oferecer aos jovens leitores se tornam extremamente atraentes quando comparados ao controle exercido pela escola. Nós queremos controlar, queremos dar nota, nós dirigimos demais uma relação que pode ser mais tranquila, né? Uma relação realmente cultural, de você querer, como a Aline, ter posse, ter apropriação daquele bem cultural, de um ponto de vista mais intelectual, afetivo, né? Então, diante desse contexto, né, que caminhos podemos vislumbrar para formar os professores formadores de outros leitores nesse contexto tão dinâmico? Eu não sei a resposta, estou trazendo para vocês. Que mediação é possível realizar entre jovens que transitam com tanta familiaridade nesse mundo de expressões tão diversificadas? Vocês viram ali cosplay, a fantasia, que é uma performance, tem uma teatralização. Então, diante da vitalidade de respostas à leitura que a série desencadeou, nós perguntamos: se tomarmos como ponto de referência os professores que estão atuando no sistema, no momento, que habilidades docentes foram ensinadas e exploradas em sua formação que os qualifiquem para mediar a formação de leitores nesse contexto de várias linguagens que a contemporaneidade apresenta? Alguns desafios a gente já pode descrever e o vídeo ajuda a pensar sobre eles. O controle sobre o que pesquisar está na mão dos internautas, né? Ele entrou ali, né? O interlocutor com o qual ele vai dialogar sobre a leitura é determinado pela comunidade na qual ele participa. Porque eu quero que vocês vejam como são dinâmicas, como eles comentam os livros e interferem, falam, escrevendo lá nos fóruns, no blog, né? Não se percebe de imediato nessas comunidades o lugar do mediador mais experiente, que somos nós. Quando você vê a história de Aline, em que momento vocês acham que apareceu a figura do professor ou a figura de um adulto mais experiente?
o ritmo avassalador de interatividade que a leitura nas novas mídias ganhou e que demanda respostas rápidas, encontra o jovem disponível para essas atividades. Ler passa a significar ser capaz de interagir com todas essas linguagens e a elas responder também com uma profusão de linguagens, né, como o fanfiction, as performances. Nós percebemos que nessa leitura existe imitação do mundo da leitura, né, dos personagens, das características, e identificação. Né? Ela claramente diz que se identifica com aquele universo e os seus amigos também. A resposta à leitura de ficção é tão ficcional, é tão cheia de fantasia também, quanto o texto que a estimula, mas os jovens voltam para o mundo real mudados. Né? Eles disseram que passaram a ter mais amigos, ela relata o seu saber, ela aprendeu a ler outras literaturas, né? Literatura estrangeira, possivelmente, porque é autora estrangeira, aprendeu inglês, tornou-se mais social, tornou-se autodidata. Onde nesse processo a professora, a escola, poderia ter uma contribuição a dar? Então, um outro dado nesse contexto que eu considero relevante é que a tradicional diferença que estabelecíamos entre a linguagem escrita e a linguagem oral, nós dizíamos, na oral os interlocutores estão frente a frente, né? E na escrita estão distantes. Isso também hoje quase que se apaga, porque nós até conhecemos famílias que estão em casa e se comunicam pelo computador, quem tem computador, né? Acha mais prático, o filho fica trancado no quarto, manda um bilhetinho para ele, manda um e-mail para o MSN. Então, o registro da fala também passa a ser quase em tempo real. Então, não é mais só a oralidade que tem o privilégio do interlocutor imediato. Né? Os jornalistas, os blogs, né, as pessoas que estão falando registro em tempo real, até a questão da narrativa. Deve ter algum jornalista, a Cláudia deve ter cuidado, registrando o que está acontecendo aqui. Quando a gente terminar o que aconteceu aqui, a gente já pode ir na internet, já tem sites dizendo o que foi dito na palestra, que perguntas foram feitas, quem estava presente. Quer dizer, as coisas estão acontecendo. A narrativa, cujo sentido queria dizer uma coisa que se conta depois do acontecido, ela também agora passa a ser até um acontecido simultâneo. O conceito de narrativa também vai sofrer mudanças. Né? Então, a oralidade cedeu lugar ao silêncio da fala e ao ruído do teclado. Né? E a comunicabilidade da escrita ganhou urgência. Tem lugares que fazem concurso, né, da rapidez que se manda mensagens, né, no celular. Hoje, celular, todos os nossos jovens têm. Pode até não ter computador, mas é muito difícil a gente encontrar um aluno que não tenha celular. E eles ficam o tempo todo interagindo, mandando mensagem, comentando. Né? Então, nesse ritmo, a prática social de ler e escrever generalizou-se. E os códigos da escrita ganharam também maior complexidade e expressividade quando em conversações digitais. Por exemplo, se você escreve em caixa alta uma mensagem, o seu interlocutor pode se ofender. Já houve até casos de processo. Porque significa que a pessoa está gritando com você. Isso pode ser caracterizado como assédio moral. Já houve processo na justiça e ganho, inclusive, nesse sentido. Então, a própria tipografia das letras, elas ganharam mais força de significação. E por que é essa? Eu pus essa letra, aquelas carinhas, os emotions, né? Os icons, os ícones que a gente coloca. Então, eu pergunto outra vez, essa interatividade merece o olhar de um mediador qualificado para colaborar na formação desses interlocutores leitores? Que formação poderemos pensar nesse contexto? Um outro problema que me parece pode afetar o trabalho dos mediadores é a distância geracional, em que os professores, segundo Prensky, se comportam como imigrantes do mundo digital, das mídias, e os alunos nativos. Né? Isso é, enquanto os professores, os adultos tentam se adaptar a esses novos veículos que estão disponíveis, seus alunos já transitam com familiaridade, muitos, né? De quem já nasceu nesse mundo e, portanto, não precisa fazer o esforço adicional de se readaptar, porque são nativos. Isso quem diz é Prensky, ele disse em 2001, né? E é uma coisa para a gente discutir. Eu trouxe porque eu acho muito provocativa essa afirmação. Então, aí a gente traz uma pesquisa para ver se bate o que o especialista está dizendo com o que está acontecendo no Brasil. Então, uma pesquisa que foi feita em 2010, cujo resultado saiu no ano passado, em agosto,